Amém, meus irmãos. Boa noite. A paz do Senhor a todos. Sejam mais bem-vindos a mais uma live da nossa campanha, né, de oração e jejum para 12 meses, abençoados na presença do Senhor. Estamos aqui hoje, eu, missionária Verlane, está trazendo uma palavra do Senhor. Nosso tema hoje é comunhão, né, e que o Senhor possa falar de maneira extraordinária ao seu coração neste dia. Amém? Vamos aguardar só mais um pouquinho enquanto os irmãos vão entrando aí na nossa live, né? Você que porventura já está online aí, vá fazendo os seus pedidos aí, mandando os seus pedidos aí no nosso chat. Nosso irmão Elias vai estar anotando aí no final, nós estaremos orando pelos pedidos, amém? Sejam todos bem-vindos mais uma vez, que o Senhor possa estar contigo nesse tempo, tempo de comunhão, tempo de adoração ao Senhor. Nossa campanha 12 dias de consagração, oração e jejum. O Senhor possa falar com você de maneira extraordinária, seja uma palavra abençoadora para a sua vida, né, para a sua vida como irmão em Cristo, né? Falar de comunhão é falar de comunhão com Deus, falar de comunhão com os irmãos, de um tempo que nós precisamos estar unidos juntos, né, como igreja. A igreja é isso, né? Igreja é comunhão no Senhor. Amém? Quero te convidar, então, a estarmos fazendo uma breve oração para darmos início nesta palavra. Amém? Senhor, em nome de Jesus, queremos te louvar, Deus, bendizer o teu santo nome, Senhor. Te agradecer, Senhor, por mais um dia, Senhor, quinto dia de oração e jejum, da nossa consagração, Senhor, para que o Senhor possa vir, Senhor, sobre 12 meses a nós, Senhor, de maneira extraordinária, Senhor. Falar conosco, os nossos corações, Senhor, nós te apresentamos nessa noite a vida da missionária Verlane, Senhor, que a palavra, Senhor, que ela possa ser boca de Deus nessa noite, Senhor, usada para a honra e a glória do teu santo nome, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco nesse tema tão importante, Senhor. Precisamos sempre aprender mais e mais, Senhor, que é relacionado à comunhão, Senhor. Primeiro, a nossa comunhão contigo, o nosso relacionamento, Senhor, contigo, Deus, com o teu Espírito Santo, com o teu Filho amado Jesus, e o nosso relacionamento também com o nosso irmão, Deus, que é algo que o Senhor deseja para nós. A tua palavra nos diz que nós devemos amar-nos uns aos outros, Senhor, e isso também, Senhor, nos gera em nós a comunhão, Senhor, sadia, Deus. A palavra diz que é na comunhão que o Senhor ordena a bênção, Senhor. E o Senhor esteja conosco, Senhor, nesse tempo, Deus, falando de maneira extraordinária no nosso coração. Que cada pessoa que está nessa live hoje, cada pessoa que vai ainda assistir, Senhor, possa ser impactada, Deus, pelo teu agir e pelo teu mover através dessa palavra. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Missionária Verlane, que o Senhor te abençoe. Que possa te usar nessa noite em nome de Jesus. Amém, queridos. A paz do Senhor. Tá me ouvindo direitinho aí? Tá, né? Amém. Queridos, a paz do Senhor para todos, todos que estão nos ouvindo, que Deus venha falar conosco poderosamente, venha trazer, através da minha vida, realmente aquilo que Ele deseja falar com todos nós. Esses dias tão maravilhosos que têm sido, nesses dias tão agradáveis, né, onde podemos estar orando juntos, estarmos intercedendo, clamando, profetizando, né, nesse ano de 2021. O nosso texto hoje, o nosso tema é comunhão, né? E o texto vai ser 1 João, capítulo 1, verso 3. Então vamos ler o texto, 1 João, capítulo 1, verso 3, que diz assim: Eu repito que lhes estamos falando a respeito do que realmente nós mesmos vimos e ouvimos, a fim de que vocês possam participar da comunhão e das alegrias que nós temos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. Então, em cima desse aspecto que nós vamos estar pensando, quando o apóstolo João ele escreveu essa carta, e principalmente essa carta de 1 João, ele tinha algo em mente, ele tinha algumas questões. E aqui quando ele fala, né, aquilo que nós vimos e aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós estamos então anunciando para que vocês tenham comunhão conosco. Então, inicialmente,
esse conosco são os apóstolos. Então, ele está convidando para que nós, igreja, para que a igreja pudesse ter essa comunhão com eles, porque eles viram, eles conversaram com Jesus. Né? Então, e que as pessoas pudessem, então, ele queria que as pessoas tivessem a mesma crença, a mesma esperança, a mesma alegria que ele próprio tinha, decorrente de tudo aquilo que havia acontecido, de tudo aquilo que estava acontecendo, do fato que o Filho de Deus havia encarnado, vindo em carne, apareceu entre as pessoas. Então, essa comunhão, esse estar junto, era isso que ele queria transmitir nessa carta. Então, a ideia do apóstolo, nesse momento, é justamente compartilhar toda a paz, toda a felicidade, tudo aquilo de maravilhoso que havia acontecido, resultante do fato do Filho de Deus ter vindo em forma humana em favor dos homens. Então, o objetivo de João aqui nesse momento é que ele escreveu isso para que as pessoas tivessem as mesmas visões do Salvador, de Jesus, e participasse dessa mesma esperança e dessa mesma alegria. Pensando nisso, então, a gente vai fazer um pequenino retrospecto por causa da hora, tá? Só para a gente lembrar e entender o que João verdadeiramente estava querendo dizer com essa comunhão. Bom, lá no início da palavra de Deus, né, lá em Gênesis, Deus criou então Adão e Eva. Eles eram totalmente inocentes de qualquer pecado e eles tinham uma comunhão plena, eles tinham um relacionamento pleno com Deus, tá? A gente vê isso lá em Gênesis 3. Porém, essa ligação, essa comunhão plena foi cortada por causa do pecado. Ou seja, eles desobedeceram ao Senhor, eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, então, eles ficaram, na hora, espiritualmente separados. O pecado fez uma barreira. E, ao fazer essa barreira, ele cortou essa comunhão que Adão e Eva tinham diretamente com Deus. Bom, então, além deles perderem essa comunhão direta com Deus, e também eles foram, então, expulsos do jardim do Éden. E aí começa-se o desenrolar da Bíblia, começa-se o desenrolar do propósito de Deus. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é justamente essa história desse desenvolvimento do propósito de Deus, do plano de Deus. Para quê? Para restaurar essa comunhão que havia sido rompida. Então, Deus, ele não criou o homem para estar afastado dele. Deus criou o homem para estar junto dele, para estar em comunhão com ele. Então, Adão falhou, não conseguiu, pecou. Mas Deus, sabendo de tudo isso, Deus então providencia o resgatador, providencia Jesus Cristo, que seria o meio de o homem ser restaurado dessa comunhão com o seu Criador. Então, na verdade, essa comunhão divina, essa comunhão com Deus, essa comunhão com o Criador, ela é um privilégio. Agora, lógico que para que isso continue acontecendo, nós, enquanto seres humanos, vamos precisar entender algumas coisas e eu vou trabalhar ainda hoje 4 pontos, porque nós precisamos entender que Deus enviou seu Filho para resgatar a humanidade e para renovar essa comunhão com o homem. Agora, essa comunhão, ela é estabelecida e ela precisa ser mantida, tá? Então, a gente vai pensar um pouquinho a respeito disso hoje. No Novo Testamento, a palavra que foi transliterada para o grego no sentido de comunhão é a palavra koinonia, tá? E ela foi um termo muito usado na igreja primitiva, entre os primeiros cristãos, e ela tem justamente o sentido de companheirismo, participação, compartilhamento, contribuição com o próximo e com Deus. Então, é o relacionamento, é o partilhar, é a cooperação. E essa palavra, ela é interessante porque ela vai envolver normalmente 2 elementos, que é a relação e a ação. Vamos pensar, quando 2 pessoas ou mais pessoas, elas têm um interesse espiritual em comum, e aí
por causa dessa relação espiritual, elas têm comunhão. Por quê? Porque elas estão participando de um bem comum, de um interesse comum. Então, se não houver essa relação, fica difícil de manter essa participação. É muito interessante isso. Então, 2 ou 3 pessoas, 2 ou mais pessoas que são cristãs, elas estabelecem essa relação de comunhão. E quando nós paramos para pensar, todos nós fazemos parte, pertencemos à família espiritual de Deus. Então, quando nós pensamos nisso, nós vemos que as pessoas coparticipam de responsabilidades também espirituais, e sendo assim, então, como o apóstolo João, ele estava querendo justamente compartilhar com as pessoas aquilo que eles, apóstolos, estavam vivendo. Então, é essa responsabilidade espiritual e essa comunhão entre os irmãos e essa comunhão com Deus, tá? Então, gente, o relacionamento com Deus, ele vai ser a base para que nós tenhamos relacionamento com o próximo, com os nossos irmãos. E aí, então, estarmos numa intimidade, intimamente ligados, relacionados. Agora, é muito interessante porque o João vai falar isso várias vezes. Eu preciso ter o meu relacionamento, a minha comunhão com Deus restabelecida, para que essa relação ela se manifeste com os meus irmãos. Então, assim, gente, estar em comunhão com Deus, participando dessa comunhão com Deus é a maior dádiva, é o maior presente que alguém pode ter. Quando estamos em comunhão com o Pai, nós temos segurança, sabe? Nós não temos mais medo. Não temos medo de ofertar a nossa vida em favor das pessoas, não temos medo de ajudar as pessoas, nós temos uma certeza de que tudo sem exceção, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando nós estamos verdadeiramente partilhando dessa comunhão com Deus, quando nós estamos intimamente ligados com Ele, isso vai refletir em todas as áreas da nossa vida, vai refletir na igreja, vai refletir na nossa vida, vai refletir na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental, na questão psicológica, emocional e tudo mais. Agora, é muito interessante porque a palavra de Deus, reflete a comunhão com Deus de uma forma como um casamento. Então, já viu um casal quando ele deixa o primeiro amor e ele simplesmente cai numa rotina? Quando, de repente, um dos dois no casamento simplesmente perde aquele sentido de querer agradar? E aí começa a se esquecer como que foi bom o namoro, como que foi o início, e aí vai se distanciando, e isso eles vão, então, perdendo o quê? Vão perdendo a comunhão com o outro. Então, por quê? Porque viver em comunhão é estar sempre conectado, é estar sempre em contato, é amar como no início, com aquela empolgação de querer estar perto, de querer estar próximo. Então, nós temos que tomar alguns pequenos cuidados, eu já estou quase indo para os pontos. Quando eu começo a não me importar tanto assim com as coisas de Deus, hoje eu não vou na igreja, eu estou cansada, hoje eu estou assim, hoje eu não vou assim, hoje eu não vou naquela programação porque Deus sabe, né, que eu estou cansada, que eu estou assim, que eu trabalhei muito. Deus sabe, claro que sabe. Mas nós precisamos, nesse momento, fazer uma autorreflexão. Precisamos parar e pensar, como está a minha comunhão com Deus? Como verdadeiramente está a minha comunhão com Deus? Porque quando eu amo, eu quero estar perto. Quando eu tenho comunhão com alguém, eu quero estar perto, estar junto, estar conversando. E 1 João, quando nós continuamos o texto, do verso 5 ao 7, ele vai dizer o seguinte: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha que coisa linda, né? Então, como que a pessoa pode estar em comunhão com Deus e estar buscando coisas agradáveis à carne? É muito complicado isso. Então, João ele vai trabalhar muito esse aspecto nessa carta aqui.
Pensando nisso, rapidinho, eu quero pensar com vocês, então, 4 condições, 4 pontos rápidos para que nós possamos viver essa comunhão com Deus, buscarmos e vivermos, mantermos essa comunhão com Deus. Primeiro ponto que eu quero destacar é que nós precisamos confiar em Deus. Confiar de que Ele criou, Ele fez tudo o que Ele disse que Ele fez na palavra de Deus. Então, Ele criou o ser humano, Ele sustenta esse ser humano, Ele mantém, Ele está conosco em todo o tempo, o Seu Espírito Santo habita em nós, então eu preciso ter essa confiança. A base dessa confiança é justamente a sabedoria que foi transmitida pela palavra de Deus. A palavra de Deus, o Provérbios 2 fala isso, né? Que a sabedoria é a palavra de Deus. Então, quando nós esperamos confiantemente pelo Senhor, quando nós confiamos nele e não nos estribamos, né? Ou seja, não nos mantemos nos nossos próprios conhecimentos, mas colocamos o nosso pé firme na rocha, nos propósitos de Deus, os nossos passos nos caminhos do Senhor, a nossa vida passa a ser mais firme. Como diz o salmista, né? São firmes como os montes de Sião que não se abalam. Então, a vida, a nossa vida precisa estar fundamentada, pautada na confiança em Deus. Então, assim, ter condições de crescer na graça diante de Deus e dos homens, sabe? Provérbios fala sobre isso, essa palavra graça no sentido desse favor imerecido, desse encanto que precisa ser a palavra de Deus. Então, a vida do cristão, ela é incessante pela palavra de Deus, por aquilo que Deus tem para as nossas vidas, por aquilo que Ele quer que nós tenhamos, que nós façamos, sabe? Então, ter essa intimidade com Ele, de viver essa verdade, de viver essa pureza. Em segundo lugar, eu já estou indo caminhando bem rapidinho, em segundo lugar, é ser submisso à questão do nosso Deus soberano. Então, nós precisamos, em todos os nossos caminhos, reconhecer o Senhor, reconhecer e se submeter à sua soberania em todas as áreas, na nossa família, no nosso lazer, nos nossos negócios. Gente, quantas pessoas, quando estão no lazer, quando estão de férias, parece que se esquecem de Deus e acham que, eu estou de férias, eu posso fazer qualquer coisa, eu estou livre, eu estou distante dos meus irmãos da igreja. E isso é uma coisa que um cristão é incabível. Por quê? Porque eu preciso reconhecer Deus em todos os meus caminhos, inclusive nos meus momentos de lazer, nos meus momentos de férias, nos meus negócios, na minha espiritualidade, quando eu não estou na frente dos irmãos. É em todos os momentos, sabe? Significa que nós precisamos buscar o Senhor em primeiro lugar em todas as áreas da vida. E aí todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, na vida de um cristão que está submisso a Deus, pautado na palavra, não existe o sagrado e o profano, não existe o da igreja e o secular. O meu trabalho, aonde eu estiver, na rua, andando na rua, no trânsito, aonde eu estiver, eu preciso fazer aquilo que meu Deus disse para eu fazer, eu preciso ser submissa a esse Deus. Então, o salmista, no verso 23:3, ele diz, né, que dessa forma o Senhor endireitará as nossas veredas e vai nos guiar por caminhos certos. Olha que maravilha o que o salmista diz. Então, as decisões humanas, as nossas ações, elas não invalidam a providência divina, ok? Então, nós precisamos prestar atenção nisso, nessa soberania de Deus e nos submetermos a isso. Terceiro ponto que eu queria falar, então, é adorar a Deus com os seus bens, com tudo que nós somos e com tudo que nós temos, né? Isso inclui a nossa vida, isso inclui o nosso ser, o nosso trabalho, eu dedicar trabalho, eu servir ao Senhor com a minha vida, também com as minhas finanças. Então, a palavra de Deus, essa comunhão que eu tenho com Deus, reflete nisso, reflete na minha gratidão de contribuição da minha vida. Gente, eu fico tão grata a Deus, eu fico tão feliz quando eu vejo uma pessoa
servindo na igreja, com seu trabalho, de felicidade, de paixão, de amor. E ele é um voluntário que faz as coisas e faz com um sorriso no rosto. Gente, isso é relacionamento com Deus, isso é uma comunhão que tá refletindo no serviço dele, sabe? É interessante, é maravilhoso você ver a pessoa fazer um serviço feliz, sabe? Não importa qual seja o serviço, mas ela está sorrindo, ela está feliz, porque ela está servindo a Deus. Então, ela tem uma comunhão com Deus que reflete no seu serviço, reflete naquilo que ela é e também nas suas ofertas, nos seus dízimos, em tudo mais. Ela está tendo um reconhecimento prático dessa soberania de Deus sobre as posses. E quarto ponto, para a gente finalizar, é manter uma vida disciplinada. Sabe, a soberania de Deus, a sabedoria de Deus, então, a nossa submissão, a disciplina, a questão daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque sem disciplina, a gente não vai conseguir. E isso é uma coisa, às vezes, difícil de fazer. Então, para que nós nos submetamos a Deus, nós vamos precisar de disciplina. Então, a palavra disciplina, a mesma raiz da disciplina é de discípulo. Por isso é tão importante a questão de fazer discípulos. Quem faz discípulos, disciplina. E a disciplina, ela revela o caráter do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus disciplinado. É um Deus que ensina, é um Deus que anda juntos. Então, nós não somos mais bastardos, agora nós somos filhos. E como filhos, nós precisamos, então, agora buscarmos essa comunhão. Então, a disciplina, quando ela é aplicada, sabe, pode, para alguns, às vezes no início, ela até parece alguma questão assim, de não muita alegria, mas o resultado é santidade, é paz, é comunhão, é tudo de maravilhoso que Deus tem para as nossas vidas. Então, a palavra de Deus, ela tem tudo, ela nos ensina tudo isso. Ela justamente mostra, como eu falei desde o início, ela mostra todo o desenvolver do propósito de Deus para que eu e você tenhamos essa comunhão restaurada, que uma vez foi perdida lá no Éden por causa do pecado. E uma coisa, queridos, que é incabível um cristão não ler Bíblia. Se a palavra de Deus, ela é o meio pelo qual eu conheço a restauração dessa comunhão, eu não vou conseguir ter comunhão se eu não buscar aonde está explicado, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é aquela que tem todos os meios, todas as formas para me ensinar a ter essa comunhão. Comunhão com Deus restabelecida e aí comunhão com os nossos irmãos. Então, queridos, é muito importante nós lembrarmos disso, nós pensarmos nisso. Então, Deus, ele já fez tudo, ele providenciou o meio do homem ser justificado. Ele, todos aqueles que viviam debaixo do pecado, ele restaurou essa comunhão por meio de seu Filho Jesus Cristo, para que nós, eu e você, pudéssemos ter hoje essa oportunidade de ter essa comunhão restaurada. Agora, ele fez o trabalho dele, mas ele nos orienta a fazermos o nosso trabalho. Ele quer se relacionar conosco, mas ele quer que nós nos relacionemos com ele, por meio da sua palavra, por meio da oração, buscando essa comunhão com ele, para conhecermos. A comunhão, ela traz intimidade, ela traz conhecimento um do outro. Então, quando eu busco essa intimidade com o Senhor, quando eu busco essa comunhão com Deus, significa que eu estou aprendendo algo sobre Deus. E a palavra de Deus é a forma mais correta para que eu tenha esse relacionamento com Deus, para que eu tenha essa comunhão com o meu Deus. E aí, então, para concluir, nós precisamos, então, gente, fazer a manutenção dessa comunhão com Deus. E essa manutenção dessa comunhão, como eu falei a respeito do casamento,
Muitas pessoas começam a caminhar com Deus e ficam felizes. E com o passar dos anos, eles se esfriam, eles relaxam. Então, essa manutenção dessa comunhão precisa ser sempre. E exige que nós continuemos a andar na luz. E andar na luz não significa saber tudo ou ter um perfeito conhecimento de Deus, mas é buscar essa comunhão com o Pai através do conhecimento das Escrituras. Por quê? Porque a palavra de Deus é a base dessa comunhão. Aqueles que estão em comunhão com Deus precisam estudar a palavra e crescer nesse conhecimento. Queridos, eu quero falar, finalizando aqui, não tem como. Sabe, sabe aquela história que você, quando você está doente, você tem que tomar certo medicamento, senão você não vai melhorar? Existem coisas que não tem outro caminho. Deus estabeleceu deixar essas explicações, deixar a sua revelação escrita na sua palavra. Foi ele que escolheu isso. Então a palavra de Deus, ela está disponível para nós, sabe? E nós não podemos usar de desculpas para dizer eu não estou entendendo. Não, eu preciso ler, eu preciso buscar. Quanto tempo isso vai levar? Gente, anos. Sabe, vão ser anos, anos, a gente está aprendendo, vamos continuar aprendendo, porque enquanto nós estivermos nessa vida, nós vamos continuar aprendendo. Caminhar nessa luz não significa que nós não vamos pecar, mas significa que é por meio da palavra de Deus, ele vai nos auxiliar a caminharmos na luz. Então, essa luz, ela vai trazer-nos, a palavra de Deus, ela vai restaurar essa comunhão com Deus, por meio do sangue de Jesus Cristo, que nos purificou de todo o pecado, e essa comunhão minha com Deus vai refletir a minha comunhão com os meus irmãos, a comunhão dos santos, a comunhão da igreja de Cristo. Então, queridos, nessa noite, o nosso convite é: pense nisso. Deus, ele deseja que todos os seus filhos tenham comunhão com ele e tenham comunhão uns com os outros. Amem uns aos outros, tenham afinidade uns com os outros. E lembrando que essa comunhão com outros homens, ela vai depender muito da nossa comunhão com Deus. Então, queridos, pare e pense, se a sua vida está tendo muita dificuldade com seus irmãos na igreja, reflita, pense como está a sua comunhão com Deus. Porque se a sua comunhão com os irmãos não está muito boa, pode ser que primeiramente a sua comunhão com Deus foi afetada. Então, queridos, nessa noite, eu espero que o Espírito Santo fale mais ao coração de vocês, que ele esclareça mais, mas não abram mão da sua comunhão com Deus. Busque o Senhor em todo o tempo, busque o Senhor na sua palavra. A palavra está aqui, gratuita, para qualquer um. Não se engane dizendo que você não entende. Isso é uma artimanha do inimigo e muitas pessoas caem nela. Leia a palavra do Senhor. Leia. Aquilo que você não entendeu agora, continue lendo. O Espírito Santo habita em você e ele vai fazer um dia você entender. Ou então busque ajuda. Você que é novo na fé, procure pessoas de mais tempo na igreja para que eles possam te esclarecer algumas coisas, mas não se engane, não deixe essa comunhão de lado. Isso é vital para as nossas vidas. Queridos, então, que Deus abençoe grandemente a vocês, que o Espírito Santo realmente fale ao coração de cada um de vocês e que possamos cada dia mais termos essa comunhão com Deus e essa comunhão com os irmãos. Que Deus abençoe grandemente cada um. Daniel? Amém, irmãos. Que palavra abençoada, né? Falamos de comunhão, aí um dos pontos importantes que sempre me chama a atenção também, como o Verlane falou, né? Nós conhecemos a palavra. É muito importante, irmãos, termos comunhão com o Senhor. E o Senhor fala de maneira extraordinária conosco através da palavra, da sua palavra. Amém? Quero orar por essa palavra nesse tempo. Senhor, nós queremos te bendizer, Senhor, engrandecer o teu nome. Te agradecer, Senhor, por esta palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, Senhor.
Te peço, Deus, que a cada um dos nossos irmãos, Senhor, possam, Senhor, ouvir esta palavra, Deus, e praticá-la, Senhor, como a tua palavra diz, Senhor, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra, Senhor. Que o discernimento dessa palavra nessa noite, Senhor, seja para que cada um de nós, Senhor, possa estar cada vez mais perto de Ti, em comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos, Deus. É algo, Senhor, que o Senhor nos chama, Deus, à comunhão. E o Senhor abre, Senhor, os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso entendimento, Deus, através dessa palavra, Senhor, para que nós possamos ter e estar em mais comunhão com o Senhor, Deus. Nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Vamos estar agora, nesse momento, orando pelos pedidos, né? Você que fez seu pedido aí na live, os pedidos que nós já estamos em oração aqui durante esses dias, né? Eu quero te convidar a levantar um clamor junto comigo. Você que está junto comigo aí na live, né? A partir do momento que eu vou falando os nomes, vocês também estejam intercedendo por essas pessoas. Amém? Senhor, nós queremos te apresentar os pedidos de oração, Senhor, nesse tempo, Deus. Queremos te apresentar a vida do Senhor Ramon, Deus, orar, Deus, pela sua conversão, Pai, que o Senhor, Deus, venha falar com ele de maneira extraordinária, Deus. O teu Santo Espírito, Senhor, venha tocá-lo, Deus, porque o teu Santo Espírito é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. E é o Senhor que nos convence, Senhor, e nos faz, Senhor, nos convertermos a Ti, Senhor, a esse evangelho tão maravilhoso. Deus, eu te peço, Senhor, toca na vida do Senhor Ramon, Deus, para a glória do teu santo nome, Senhor. Quero orar também pela vida do Senhor Walter Fernandes, Senhor, pela sua saúde. Deus, restaura a sua saúde, Senhor. Vem com o teu bálsamo, Senhor, sobre ele, Deus, trazendo cura, Senhor. Fazendo, Senhor, com que ele seja curado, Deus, para a glória do teu santo nome, Senhor. Orar também pela vida da irmã Juliana, Senhor, seu parto, Deus, que o parto da Sofia seja algo maravilhoso, Senhor. Sabemos que o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é que está conosco o tempo todo, Senhor. E eu, desde já, profetizo, Senhor, um parto maravilhoso para a glória do teu santo nome, Senhor. Oramos, Deus, pela vida da Maria José, Senhor, que está com Covid, Deus. Em nome de Jesus, guarda a sua vida, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, cuidar dela em todo tempo, Senhor. Que os sintomas, Deus, sejam cessados, Deus, para a glória do teu nome, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela vida da Cristina Garibaldi, Senhor. O Senhor restaurou a sua saúde. Estivemos aqui orando por ela, Senhor, e o Senhor já fez o milagre, Senhor. Nós te agradecemos, Deus. Queremos contemplar isso, Senhor, e dar honra e glória a Ti, Senhor. Queremos orar pela esposa do nosso irmão José Martins, Senhor, lá de Jaci, Paraná, Senhor. Ser com esta mulher, Deus, ser com ela. A cada dia, Senhor, abençoa a vida dela. Deus, vai trazendo provisão, cura, Senhor. Aquilo, Senhor, que ela precisa, Deus, que o Senhor possa estar derramando sobre a vida dela, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Oramos também pela família do pastor Daniel, Senhor, a Dayana, Senhor, pela vida da Heloísa, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Restaura a sua saúde, Pai, traz de volta, Senhor, a vida dela, a vida que ela tinha, Senhor, uma criança abençoada, Senhor, uma criança, Senhor, que está na Tua presença, Deus, nós te apresentamos mais um dia a vida dela, Senhor, sabendo que o Senhor é quem cuida dela também, Senhor. Guarda a vida dela, Senhor. Guarda o coração do teu filho, pastor Daniel, Senhor. Que a cada dia o Senhor venha mostrar, Senhor, teu milagre na vida dela, Senhor. A cada dia seja um dia de vitória, Senhor, de bênção, Deus, para a glória do teu nome, Senhor. Oramos pela família do irmão João Batista, Senhor. Que o Senhor possa guardá-la, que o Senhor possa, Senhor, estar abençoando a família dele, Senhor. Oramos, Senhor, pela recuperação do pastor Pereira e do pastor Novelo, Senhor. Que o Senhor possa entrar com provisão, Senhor, naquele lugar onde eles estiverem, Senhor. Se eles estão internados na UTI, que o Senhor possa visitá-los, Senhor, de maneira poderosa, Senhor. O teu toque, Senhor, seja sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, queremos orar pela vida da irmã Júlia, Senhor. A sua saúde, Senhor. Ela teve um probleminha na coluna, Senhor, que o Senhor esteja entrando com provisão, Senhor, trazendo de volta e restaurando a sua saúde, Pai, para a glória do seu nome, Deus. Oramos pela vida da Dani, Senhor, síndrome de Steven Johnson, Senhor, que o Senhor venha a restaurar, Senhor, a sua saúde, Deus, que essa síndrome, Senhor, não venha ser impedimento para que a tua filha possa te conhecer e vir, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito através
na vida dela e através da vida dela, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Oramos pela vida do Senhor Francisco Matias, Senhor, que está na UTI por causa do Covid, Senhor. Deus, em nome de Jesus, o Senhor é Deus do impossível, Senhor. Quando o homem, Senhor, diz que não há mais possibilidade, aí que o Senhor age, Senhor, porque o Senhor age no impossível para nós, porque para ti nada é impossível, Senhor. Toma conta da vida deles, Senhor. Oramos pela saúde da senhora Anne, Senhor, do Rony, Deus, que foi entubado também por causa do corona, Senhor. Que o Senhor possa visitar, Senhor, essas pessoas, Deus, trazer cura para a vida delas, Deus, para a glória do teu santo nome, Senhor. Oramos pela senhora Ruth, Senhor, que está de luto, a sua família, Deus, perdeu um ente querido, Senhor, que o Senhor possa mandar o teu Espírito Santo com consolo, Senhor, com uma paz que excede todo entendimento, Senhor, sobre a vida dela, Senhor. Oramos pela família da Girlane, Senhor, a saúde do seu tio, que está, Senhor, internado também, Deus, que o Senhor possa tocar na vida dele, Senhor, cada dia, Deus, e guardar e trazer, Senhor, restauração para a sua saúde, Deus. Oramos pela vida do José Átila, Senhor, do Júlio Nunes e Mirim, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Oramos pela vida da Adriana, Senhor, a saúde da tua filha, Senhor, e a sua família, Deus. Apresentamos ela diante de ti, Deus. Queremos orar pela vida da Vanessa, Senhor, filha do nosso irmão Wellington, Senhor, que está grávida de gêmeos e precisa fazer uma cirurgia já do seu bebê, Senhor, dentro do seu útero. Deus, que o Senhor venha com provisão, uma cura poderosa, Senhor, através dos teus anjos, Senhor, seja, Senhor, uma cura, Deus, agora, só pode fazer, Deus, seja usando os médicos, Senhor, mas nós colocamos a vida delas nas tuas mãos, Senhor, a vida dos seus filhos nas tuas mãos, Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas, Deus, e quem cuida dela é o Senhor, Deus. Oramos pela família do seu Paulo Bessa e sua mãe, Senhor, que também estão internados com Covid lá em Manaus, Senhor. Familiares da nossa irmã Leni, que também perdeu o seu tio hoje. Que o Senhor possa, Senhor, usar, Deus, teu Espírito Santo para consolar essa família e, Senhor, tocar na vida do seu Paulo e da sua mãe, Deus, que estão internados, trazendo cura, Senhor, derramando sobre eles, Senhor, uma unção de cura, Deus, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, oramos também pelos pedidos feitos na nossa live, pela família Sai, pela família Otacama, Senhor, que também está de luto, porque perderam seus entes queridos, Senhor, para este vírus, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor cuida de nós em todo tempo, Senhor. Que o Senhor possa cuidar dessa família a cada dia e possa restaurar, Senhor, a sua saúde, Deus, o seu emocional, Deus, a sua vida enlutada, Senhor, venha, Senhor, com cura e com uma unção, Senhor, de calma, Senhor, uma unção, Deus, de bálsamo, Senhor, que nos traz a paz, aquela paz que excede todo entendimento. Vem sobre a vida de cada um dos seus filhos, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Estamos encerrando mais uma live aqui desses 12 dias, né? Hoje falamos de comunhão com a missionária Verlane. Amanhã estaremos falando com o tema amor, né? Nós sabemos que Deus é amor, então nós estaremos falando do amor do Senhor por mim e por você. Amanhã, em mais uma live, esteja conosco amanhã a partir das 8 horas da noite, a partir das 20 horas, estaremos juntos nesse tempo de comunhão, tempo de conhecimento da palavra e tempo de oração e intercessão pela vida daqueles que precisam da nossa oração. Estaremos juntos amanhã. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Até logo.